Olá! Sejam bem-vindos! Neste vídeo vamos ver qual a razão dos cientistas colocarem a teoria do Big Bang em xeque. Será o fim da teoria do Big Bang? Os cientistas apontam quais são as novas teorias sobre o início do universo? Veremos tudo isso após a vinheta. Pode rodar aí, Cruzabeck. Explorar a ciência de ponta, aquela que se aventura nos limites do desconhecido, muitas vezes se assemelha a navegar no escuro. No entanto, a física teórica oferece modelos fundamentados nas leis naturais e nas mais avançadas regras matemáticas. A partir de uma hipótese inicial e de postulados, nasce uma teoria física. O desafio de criar um supercondutor em temperatura ambiente, uma saga desafiadora para a ciência. Galáxias impossíveis a detectadas pelo telescópio espacial James Webb podem, finalmente, ter uma explicação. A validação de uma teoria ocorre através da prova experimental. Graças a inúmeras observações e medições realizadas pelos telescópios mais avançados, entre outros experimentos, podemos afirmar que o modelo padrão da cosmologia não é meramente teórico. Entretanto, isso não implica que seja a teoria definitiva. Conhecida como teoria do Big Bang, é o melhor modelo disponível na cosmologia para descrever a origem e evolução do universo. Isso se deve às observações da expansão acelerada do cosmos, a formação de estruturas a partir de flutuações quânticas de densidade e temperatura medidas na radiação cósmica de fundo, a formação estelar, entre outros aspectos. No entanto, existem falhas significativas nesse modelo, que levam alguns cientistas a considerar que o modelo padrão da cosmologia está em crise. A mais recente está relacionada às observações feitas pelo telescópio espacial James Webb, da NASA. Com ele, pesquisadores detectaram galáxias muito mais distantes e, portanto, muito mais antigas do que o modelo padrão da cosmologia prevê, o que constitui uma evidência convincente de que ele precisa ser revisado. Galáxias em foco. Galáxias são os elementos fundamentais na construção do universo em escalas cósmicas. Por isso, os cosmólogos as estudam mais do que qualquer outro objeto celeste. Estrelas e planetas são objetos de estudo da astrofísica, uma disciplina irmã da cosmologia, ambas derivadas da relatividade geral. Uma galáxia é uma coleção de bilhões e bilhões de estrelas, unidas pela gravidade, e estudá-las nos permite entender e descrever a evolução do espaço-tempo cósmico. As galáxias enfrentam um desafio em relação à sua idade, conhecido como a relação idade-desvio para o vermelho. Segundo o modelo padrão, a matéria começou a se formar aproximadamente 400 mil anos após o Big Bang. Nesse estágio inicial do universo, elétrons e prótons se combinavam para formar os primeiros átomos de hidrogênio. Antes disso, eles existiam como partículas livres, coexistindo com fótons, as partículas fundamentais da radiação eletromagnética, que mais tarde se tornariam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A partir da recombinação em hidrogênio, o universo se tornou um gás muito tênue desses átomos, além de conter alguma quantidade de hélio, e a radiação de fundo remanescente. Com a ação da gravidade sobre as perturbações e a partir das nuvens de gás primordiais, as primeiras estrelas de hidrogênio e hélio se formaram. Através da fusão nuclear desses elementos, começaram a se formar todos os outros elementos químicos que conhecemos. Essas estrelas de primeira geração, após esgotarem seus processos de fusão, explodem em supernovas, lançando esses elementos no espaço ao seu redor. Depois de várias gerações estelares, o universo acumulou elementos pesados e radiação ultravioleta suficiente para alimentar a formação de galáxias. Estrelas e grandes quantidades de gás colapsaram em entidades gravitacionalmente ligadas para formar essas primeiras galáxias. O modelo padrão da cosmologia oferece uma maneira de relacionar as distâncias observadas dos objetos celestes com sua idade relativa ao Big Bang. O desvio para o vermelho leva em consideração a expansão do universo e, consequentemente, o afastamento entre as galáxias. As distâncias são medidas através da observação e não podem ser modificadas. A idade, por outro lado, é derivada do modelo teórico. Baseados em nosso entendimento de um universo em expansão,
guiados pela relatividade geral de Einstein e pela física de partículas do modelo padrão, podemos correlacionar a distância, ou desvio para o vermelho, com uma idade desde o Big Bang. E qual é a crise? A crise surgiu quando o telescópio James Webb, em suas primeiras observações, encontrou galáxias com desvios para o vermelho maiores do que os previstos pelo modelo padrão, indicando idades muito maiores do que o pressuposto pela teoria do Big Bang. Antes do James Webb, o telescópio espacial Hubble já havia encontrado indícios dessas galáxias mais antigas, mas suas observações estavam no limite do telescópio. Com as novas imagens do James Webb, estamos olhando para um passado muito, muito distante. E o que vemos é a presença de galáxias muito bem formadas em um estágio precoce da evolução cósmica. Portanto, o modelo do Big Bang precisa ser revisado, aprimorado e adaptado para explicar essas observações. A questão crucial é: quanto precisará ser atualizado? Houve um período de rápida formação de galáxias primordiais, seguido por um período em que as novas galáxias levaram mais tempo para se formar? Houve uma criação adicional de matéria em algum ponto? São questões que permanecem em aberto. As respostas podem residir nas chamadas teorias alternativas de gravidade, modelos teóricos que complementam a relatividade geral e apresentam cenários cosmológicos que permitem, por exemplo, a suposição de épocas intermediárias na evolução do universo. Sim, o modelo padrão da cosmologia explica muito bem a origem e evolução do universo. Mas, como diz o físico Marcelo Gleiser em seu livro Caldeirão Azul, nenhuma teoria criada pelo homem é perfeita. A realidade é sempre um pouco mais complexa. Se você gostou, clique no like e se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ajuda o canal a ter mais alcance e nos ajuda a fazer mais vídeos.